Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, irmãos. Estamos reunidos aqui para mais um devocional abençoado da parte de Deus. Hoje, trazendo o tema Uma Vida Vitoriosa. A verdade é que ninguém, exatamente ninguém, consegue vencer nessa vida se não tiver Jesus nela. Se Jesus não estiver no seu barco, irmão, você não consegue vencer, você não consegue ser feliz, você não consegue ser realizado. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã tão abençoada. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos abençoados da parte de Deus para a sua reflexão, seu conhecimento, seu crescimento. Eu quero te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesmo, para que você possa abençoar não apenas a sua vida, a sua família, e que você também possa servir bem a igreja onde você frequenta, onde você serve e ao reino de Deus, agradando assim o coração do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de Deus hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 2, verso 3, que diz o seguinte: Anteriormente, todos nós andávamos também vivendo entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira do Senhor. Uau, que palavra poderosa, né? Então vemos aqui que literalmente antes andávamos em trevas, nós andávamos perdidos na escuridão e o que a gente merece era na verdade a ira de Deus. Eu acho engraçado que algumas pessoas, às vezes ao atender, fazer visitas pastorais, conversar com elas querem barganhar com Deus, elas querem fazerem trocas com Deus e é como se colocasse Deus contra a parede para que resolvesse os seus problemas. Aqui em Efésios capítulo 2, verso 3, vemos que o que o ser humano merece. Tem muita gente que fala, mas eu mereço, pastor. Eu mereço porque eu fui para a igreja. Eu mereço, pastor, porque eu fiz isso. Eu mereço porque eu fiz aquilo. Olha o que a palavra fala, irmão. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então assim, se estamos vivos hoje, estamos respirando, temos uma família, um serviço, uma casa, um carro, né? Uma boa saúde, enfim, tudo que Deus nos deu foi pela graça, por intermédio da graça do Senhor, porque literalmente somos merecedores da ira. Quando o ser humano nasce, eu quero dizer para vocês, em decorrência da desobediência inicial, que nos tirou os primeiros pais do jardim, ali, Adão e Eva, nós já estávamos presos no pecado. Ou seja, todos nós, eu e você, quando nascemos, literalmente, nós estamos presos no pecado, por causa do pecado adâmico, né? O pecado do jardim, onde Adão e Eva, eles comem da fruta proibida e traz maldição e pecado para a vida deles. Eu quero deixar claro, aproveitar neste momento de ensino também para você, porque há um ensino muito referido a eles falar que a fruta foi uma maçã. Irmão, a fruta não foi uma maçã. A palavra de Deus, ela não fala sobre isso. Se você ouviu falar em algum lugar, eu quero que você preste atenção e analise. Pegue Gênesis, comece a ler Gênesis de novo, ali do começo, que você vai ver que a Bíblia não refere a uma maçã. Fala literalmente sobre um fruto. Bom, por mais que a gente lute contra o pecado, jamais teremos força sozinhos para vencer, estar livre dos erros da nossa vida. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não preciso de Jesus, se eu buscar sozinho eu consigo parar de fumar, eu consigo parar de beber, eu consigo parar de prostituir, de mentir, de adulterar, de faltar com a verdade, ser omissa. Irmãos, não há libertação sem Cristo. Não há, e precisamos entender essa verdade.
O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele declara: sem mim nada podeis fazer. Então, assim, por isso, para que todos nós não fôssemos consumidos e afogados pelo mar de erro, um dos pecados nossos, nosso amoroso Pai Jesus Cristo, nosso Salvador, ele morre na cruz. Para quê? Trazer redenção e perdão para todos os nossos pecados. Você já teve aquela sensação de que você vai para a igreja, você está pesado, você está com culpa dos seus erros, você tem pecados, que você comete e omite, sem que ninguém saiba, ou você sabe, aí às vezes esse pecado é exposto para outras pessoas, mas você não consegue ter paz no coração. Você vai na igreja, recebe uma oração no nome de Jesus e esse peso sai, essa acusação sai. Por que isso acontece? Por que as pessoas, elas têm tanta vontade às vezes de ficar na igreja e ela fala: pastor, se eu pudesse, pastor, se eu pudesse, pastor, eu colocaria a minha cama na igreja, eu permaneceria na igreja, eu sinto uma paz muito grande. Por quê? Obra redentora, a obra do Calvário, a morte de Jesus. Então, assim, Jesus, ele levou sobre si todas as dores, enfermidades e todas as coisas, e é por causa disso que nós somos libertos. Libertos do quê? Libertos da culpa, libertos do pecado, da doença, do sofrimento, das maldições. Isaías vai falar sobre isso. Então não tem como eu e você se libertar se a gente não estiver conectados com Jesus. Então, assim, em Jesus, pela graça, mediante a fé, você tem a chance, irmão, de ter uma vida vitoriosa, pois nele você foi gerado e tem um grande poder para vencer. Então, sem Jesus, derrota. Com Jesus, vitória. E nós precisamos entender, mas para que isso aconteça, a sua fé precisa crescer no Senhor, ao receber e aplicar a palavra de Deus no seu coração. Então, liberte-se do espírito de escravidão, irmão, de medo, de ressentimento, de mágoa, porque sem fé em Jesus, todos nós somos escravos, estamos condenados ao erro e à morte. Você é fruto daquilo que você se alimenta. Vou voltar a falar, você é fruto daquilo que você se alimenta. Olha, nós estamos numa época, numa geração, onde, por exemplo, se fala muito sobre fitness, sobre estar fitness, sobre saúde corporal, sobre academia. E quando a gente vai na nutricionista, eles falam: você é o que você se alimenta, Às vezes a pessoa está com sobrepeso ou ela está literalmente obesa e aí ela quer diminuir aquele peso, ela quer voltar à saúde dela normal, ela quer se sentir bem. E eles sempre falam: irmão, você é o que você come. Essa é uma palavra, assim, uma frase muito comum usada nas academias, e pelas nutricionistas. Então, assim, se alimentar adequadamente, vai gerar um corpo adequado, vai gerar satisfação, vai ter muitos benefícios. E com a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus não é diferente. Você é o que se alimenta. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu gostaria de estar na igreja, eu gostaria de ficar firme na igreja, eu gostaria de ter a fé do Senhor, eu gostaria de fazer as coisas que o Senhor faz. Que ministério lindo o Senhor tem, eu gostaria de me espelhar em você. Como é que eu faço? Se alimente do jeito que eu me alimento, irmão. Por exemplo, agora nessa manhã, você está o quê? Se alimentando. Talvez, literalmente, você não está de manhã vendo por conta de uma série de coisas, mas durante o dia ou a noite você está se alimentando. A questão é que você é o que você se alimenta. Se a sua vida com Deus tem sido negligenciada, irmão, se você deixa de lado, se você não ora, se você não jejua, se você não busca ouvir pregações, se você não busca Jesus, tenha certeza, a sua carne vai prevalecer. Mas se você tem se dedicado um tempo de intimidade com Deus como esse que você está tendo agora, certamente você está alimentando do Senhor. Você está se alimentando assim das coisas de Deus. Você vai ter frutos, que vai produzir frutos espirituais de graça, de paz, os benefícios do fruto do Espírito Santo. Então, assim, a melhor forma de você desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras. É você conversando com Ele por meio do quê? Da oração. E quando eu falo oração, irmão, não estou falando para você sair igual um doido, não. Pai, em nome de Jesus,
Tem gente, irmão, que parece que tem um parafuso solto, pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa não usa de bom senso, irmão. Eu sei que a gente deve orar, eu sei que Deus ele ouve as orações, mas a Bíblia diz que é uma multidão de pessoas ao nosso redor que nos ouve, que nos segue, que nos vê, sabe? E imagina você desajustado, fazendo coisas desajustadas, as pessoas estão vendo, eles não vão querer seguir. Nós devemos prestar culto racional ao Senhor, nós precisamos ter sabedoria como lidar com as coisas. Quando Jesus fala orei em todos os momentos, não está falando também só de você ficar orando todo momento em voz alta, sabe? A gente tem que orar em espírito, por exemplo. Tem muita gente aqui que trabalha. Eu creio que a maior parte das pessoas que me ouvem aqui trabalham e estudam. Mas você pode estar fazendo o seu serviço, né, na sua empresa, e ali você glorificando o nome do Senhor, baixinho, na sua mente, falando, louvado seja o nome do Senhor, Pai, obrigado, Senhor, pelo esse dia, obrigado, Senhor, pelo meu casamento, pela minha família, obrigado, Senhor, sem ter um coração grato. Então, assim, nós precisamos conversar com Deus por meio da oração. A oração, muitas vezes, não é para pedir coisas para Deus, e geralmente a gente faz isso, tá? E eu quero falar para vocês que até eu, muitas vezes, começo fazendo isso. Mas, no meio da oração, Deus começa a falar conosco, falar o nosso coração, e Deus fala bem assim, não é bem do jeito, filho, que você está pedindo, eu quero te mostrar o que eu quero para a sua vida. E quando você ouve, você desenvolve uma comunhão, você desenvolve uma intimidade com Deus, isso é muito bom. E outra forma de você falar com Deus pelas Sagradas Escrituras, como que você vai conhecer Deus, irmão, se você não conhece a vontade? Você não pode ficar ouvindo de Deus apenas por boca de outras pessoas, salvo que, claro, eu sei também, irmãos, que tem pessoas que são analfabetas, tem pessoas que não tiveram uma oportunidade de estudar, tem pessoas que não tiveram uma oportunidade de ir para uma escola, tá? Mas aqui eu estou falando de pessoas que têm tudo isso, sabe? E não buscam estudar. A Bíblia é clara, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus, ele julga cada pessoa de forma diferente. Se você teve chance de ir para uma escola, irmão, e você não lê a Bíblia, você está faltando com Deus, sabe? Você está faltando porque a gente deve buscar ter comunhão com Deus. Você não vai ter uma vida vitoriosa com o Senhor se você não estuda. Irmão, você já viu alguém vencer na vida não fazendo nada? Às vezes a gente está dentro de uma empresa trabalhando, a pessoa fala, mas eu gostaria de ir para um outro cargo, eu gostaria de receber bem. Aí o encarregado pergunta assim, o que você está fazendo para melhorar? Qual é a faculdade que você está fazendo? Qual é o curso que você está fazendo? Aí a pessoa fala, eu não falto. Irmão, pelo amor de Deus, tem cada resposta. Faltar é o mínimo que a pessoa já faz. Por que eu estou falando isso? Porque se até para o mundo, você está entendendo? Você precisa se esforçar para crescer e prosperar, quanto mais nas coisas de Deus. Então, assim, ter uma vida alinhada, ter uma vida de propósito, ter uma vida de oração, de jejum, de busca, de gratidão a Deus é importante para que você seja vitorioso. Então, assim, a palavra de hoje, a palavra-chave é o que é graça. Tudo é pela graça, irmão, não é por merecimento, e nós precisamos entender para que você para você viver nas palavras de renovação, ouça a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que transforma. É a palavra de Jesus que muda o seu casamento. É a palavra de Jesus que traz sanidade à tua mente. É a palavra de Jesus que traz paz ao teu coração. É a palavra de Jesus que abre as portas financeiras. É a palavra de Jesus que desenvolve teu ministério. É a palavra de Jesus, é estudando as Sagradas Escrituras que você vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. E precisamos entender, e eu quero te incentivar neste dia a você ter comunhão com o Pai. Eu quero te incentivar a ter intimidade com o Senhor. Talvez você é uma pessoa que precisa sempre de um pastor ou de um profeta para falar o teu coração. Irmão, não é que pastor e profeta não seja importante, não é. Mas Deus, ele nos deu acesso a ele, entendeu? Deus nos deu acesso a ele. Quando o Senhor se manifesta ao povo no deserto, fala assim, Moisés, pede ao povo que se santifique, pede ao povo que jejue e ore, e eu vou me manifestar no terceiro dia. O que as pessoas fizeram? Quando o Senhor começou a se manifestar, ficaram com medo. Fala tu, Moisés, mas não fala Deus. Entende? Vocês estão me entendendo?
Aí, a vez de ter um contato direto com Deus, pediram um homem para ser intermediador, e Deus não quer intermediadores. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. O véu foi rasgado. Então, assim, você quer ter uma vida vitoriosa? Confie no Senhor, estuda, jejua, busca, ora, e não viva mais pelo pecado, irmão. Não satisfaça a tua vida, a tua carnalidade, porque se você tem que satisfazer a tua carne, você é escravo daquilo que você satisfaz, você não é dono de você. O desejo, o pecado, né, da carne é teu Senhor, e nunca foi Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro com todas as pessoas que estão conectadas comigo neste momento, que o Senhor possa ministrar a palavra ao coração delas, que elas possam crescer em graça e em conhecimento. Não deixa, Senhor, elas continuar a viver uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, satisfazendo as vontades, meu Pai, pecaminosas, e nem aos pensamentos maldosos, para que elas traiam a ira do Senhor como era no passado, mas que elas possam ser livres em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu oro nesta manhã, Senhor, como ministro embaixador do Evangelho, eu oro por libertação do pecado, libertação, Senhor, de todo o mal, que as escamas dos olhos dela possam cair, que elas possam buscar santidade, que elas possam buscar intimidade com o Senhor, para que elas possam viver uma vida vitoriosa, longe de todos os vícios, pecados e pecados de estimação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, mais uma forma de você excelente, de você vencer nessa vida, é se inscrevendo aqui no canal com a gente. Você vai estar contribuindo grandemente para a produção de vídeos abençoados da parte do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo.